respirando dentro do seu coração, ok? E para isso, você precisa estabelecer um relacionamento diário com ela, um relacionamento constante. Se, por exemplo, você estivesse se relacionando com alguém e se você visse essa pessoa apenas uma vez por semana, esse relacionamento praticamente seria superficial, não é? Relacionamento precisa de contato, precisa de conversa, precisa de tempo gasto um com o outro, não é isso? Então assim é a palavra de Deus. Se você quer desenvolver um relacionamento com ela, você não vai conseguir fortalecer a sua fé se você simplesmente recorrer à palavra de Deus ou à Bíblia Sagrada apenas em momentos oportunos ou quando você estiver passando dificuldade ou quando você estiver em aperto. Se você recorre à palavra de Deus só quando você está em dificuldade, no fundo você não quer Deus, você não quer a presença dele, você só quer a solução para os seus problemas. Agora, se você tem a palavra de Deus, fome por ela, sede por ela, pulsando no seu coração, isso é um sinal de que você verdadeiramente nasceu de novo e quer conhecer a mente e o coração de Deus, aquele que governa a sua vida. E quanto mais você conhecê-lo, mais você vai avançar. A Bíblia declara que a vida eterna é conhecer a Deus como único e verdadeiro, ok? Então, a vida eterna está ligada ao seu relacionamento de conhecer esse Deus dia após dia. Entende isso? Vamos continuar. Eu vou aqui ler com você a palavra e vamos iniciar aqui a mensagem do céu para a sua vida. Nós aqui não temos rodeios, nós não aqui temos propósito de trazer religião para as pessoas. Gente, eu não acredito que a religião possa mudar a vida das pessoas. Eu acredito que a religião simplesmente fornece algum tipo de estética aparente às pessoas. Mas o que pode mudar a vida das pessoas é a palavra. Ela nasce dentro do homem e brota de dentro para fora. Ela vem e cumpre o seu propósito. Quando ela cai como semente no coração, e esse coração está arado pelo Espírito Santo, isso produz os resultados poderosos do Evangelho. Então, se você quer ouvir a voz de Deus e permitir com que essa voz encontre lugar no seu coração, se prepare, porque isso irá produzir revoluções transformadoras na sua vida. Amém? O texto que eu estou lendo é um texto baseado no livro de 2 Reis, o capítulo de número 4, certo? E o versículo 8 em diante. Essa passagem bíblica nos fala a respeito do momento em que Deus usa o profeta Eliseu para ressuscitar um garoto que havia morrido. E esse milagre nos traz lições poderosas. Está carregado de instrução de fé para nós. Vou com mais ou menos aqui resumir a história para você. Uma mulher, simplesmente, todos os dias que o profeta Eliseu passava na frente da casa dela, esta mulher reconheceu que este homem era um homem de Deus. Então, ela prioriza o momento de fornecer a esse profeta um lugar na casa dela para poder cuidar dele, ou até mesmo ajudá-lo. Com essa atitude, o profeta vê que aquela mulher possui fé, que ela possui disponibilidade e que ela prioriza o reino de Deus. Com essa atitude dessa mulher, o profeta então declara uma palavra sobre ela, que ela teria a principal necessidade dela suprida. Qual era? Ela não tinha filhos, ela era uma mulher que era estéril, que há anos tentava ter filhos e não conseguia. Então, pelo fato dessa mulher ter priorizado o reino de Deus priorizou ela. É importante nós entendermos aqui que quando você faz dos interesses de Deus o seu interesse, Deus também pode até fazer dos seus interesses o interesse dele. Quando você prioriza o reino de Deus prioriza você. Jesus disse que se buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, ele garante que as outras coisas serão supridas, serão alcançadas, todas as necessidades básicas, que jamais você ficará só. Então, tenha em plena mente e completude de consciência de que se você colocar Deus em primeiro lugar, certamente você vai vivenciar a provisão dele na sua vida. Deus não pode vir depois do seu relacionamento, Deus não pode vir depois da sua empresa, Deus não pode vir depois do seu trabalho, Deus não pode vir depois de qualquer outra coisa. Quando a gente inverte essa atitude na vida, nós acabamos entrando dentro da classe moderna,
de atitude da alma, que é vivermos uma vida simplesmente cheia de ansiedades. Vivemos uma vida carregada de ansiedades, em busca da correria do dia a dia e em busca daquilo que nós queremos como suprir os nossos próprios objetivos. Mas quando você coloca Deus e o reino de Deus em primeiro lugar, certamente você vai observar a mão de Deus conduzindo você em cada aspecto da sua vida. E até mesmo Deus tirando o que precisa tirar, colocando o que precisa colocar, estabelecendo o que precisa estabelecer e direcionando você ao destino que Ele preparou para a sua vida. Ok? Vamos entender um ponto muito interessante aqui. Já está conosco também aqui na nossa live a Nina Queiroz. Um abraço, minha querida. Compartilhe o nosso programa. Quem está com a gente também é a Dalva Carvalho. Um abraço, Dalva. Obrigado pelo seu carinho e sua companhia. Gente, vai entrando na nossa live, vai compartilhar. É muito importante você compartilhar para abençoar outras pessoas também. Vamos continuar a palavra? Bom, então essa mulher, ela recebeu um filho. A palavra profética se cumpriu na vida dela. Ela concebeu um filho. Ou seja, Deus não apenas supriu a necessidade principal dela, como concluiu o desejo que ela tinha de ter um filho. Com o passar do tempo, esse garoto sente uma forte dor de cabeça. E aí, então o garoto morre. E é aí que entra a grande atitude dessa mulher. Que é nesse ponto que eu estou avaliando com vocês aqui. Essa mulher, quando o garoto, filho dela, morre, ela simplesmente manifesta um tremendo controle emocional e uma posição de fé que chama a minha atenção aqui de maneira poderosa. E é em cima disso que eu quero apresentar para você quais atitudes essa mulher tomou para que ela pudesse receber o milagre do filho dela ser restaurado. Em primeiro lugar, essa mulher não contou o problema dela para quem não podia resolver. Essa mulher colocou o filho num quarto mesmo morto, trancou o quarto e se preparou para ir em direção ao profeta. Ela não contou que o filho estava morto nem para o marido e nem para qualquer outra pessoa, porque essas pessoas não podiam resolver esse problema. Aqui nós aprendemos a primeira lição. Pare de contar as suas circunstâncias, as suas situações e os seus problemas para quem não pode resolver. Vá direto à fonte. Vá àquele que realmente pode trazer a resposta para a sua vida. Quantas vezes nós não deixamos Deus como último recurso da nossa busca, como último recurso da nossa fé? Nós buscamos em todos os aspectos, mas esquecemos de que aquele que pode abrir portas aonde ninguém mais pode abrir é só Deus. Aquele que pode abrir portas fechadas, aquele que pode abrir caminhos que estão trancados, aquele que pode trazer à existência aquilo que não existe. Ele, de fato, pode mudar a nossa circunstância. E você que está me assistindo aí agora, talvez possa estar inserido em uma realidade que para você não tem mais solução. Mas eu estou aqui para dizer para você, debaixo da autoridade da palavra, de que existe solução para você, há esperança para você, até mesmo para aquilo que já está morto. Existe propósito para aquilo que já está morto. O garoto estava morto, mas existia um propósito de Deus ali. Eu não sei o que pode estar morto na sua vida, mas eu sei que para aquilo que pode estar morto, ainda existe propósito. Jesus estava morto dentro do túmulo, mas existia um propósito. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e concluiu a obra da redenção ali, para que nós pudéssemos ter acesso ao coração de Deus de maneira salvífica. Então, você que está me assistindo agora, não importa qual seja o seu cenário, se o seu cenário é de morte, de desânimo, de depressão, perdas e circunstâncias negativas, eu estou aqui para declarar debaixo da palavra de Deus que existe solução para você e que se você olhar para Ele, Ele pode intervir nessa circunstância e fazer aquilo que você não consegue enxergar ainda, porque Deus vê muito mais do que você. Ok? Então comece a receber essa palavra. Não leve, quantas vezes você pega os seus problemas e leva a pessoas que não conseguem resolver, ou conta as suas circunstâncias para pessoas que não têm maturidade alguma para receber. Então aproveite e faça como essa mulher. Pare de contar as suas circunstâncias para quem não pode resolver os seus problemas. O outro ponto que eu posso entender aqui é que essa mulher, é muito interessante as posições dela, né? Ela não parou no caminho. Ela, enquanto tinham pessoas que queriam impedir ela de chegar até o profeta, ela simplesmente perseverou. E ela pôde receber um milagre. Tem coisas que vão acontecer na sua vida enquanto você caminha. Não pare, levante a cabeça, permaneça olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Que no caminho você pode experimentar aquilo que Ele tem como processo na sua vida. E
a parte 3 aqui da atitude dela, e é aqui que eu vou começar a ministrar de verdade, é que essa mulher, enquanto estava indo em direção ao profeta, ela não contou ao servo do profeta que iria falar com ele para que o profeta pudesse ressuscitar o filho dela. Porque ela entendia que aquele servo poderia atrapalhar a ida dela até o profeta. E é esse ponto que eu quero chamar a sua atenção. Olha para mim, você que está me assistindo. Tome cuidado com aquelas pessoas que podem querer afastar você do milagre. Tome cuidado com aqueles ambientes de dúvida, com aqueles ambientes que não geram confiança em Deus, de que você pode vivenciar algo maior na sua vida. Tome cuidado com aquelas pessoas que podem distrair você, ou até mesmo atrasá-lo de viver aquilo que Deus quer que você viva. Eu não sei para quem eu estou falando nessa manhã, mas estou falando para alguém. Eu não sei aonde essa palavra está sendo soprada agora, mas eu sei que ela está sendo soprada ao coração e à realidade de uma pessoa. Você que está me assistindo, o primeiro ponto que eu quero dizer para você é esse: tome cuidado com aquelas pessoas que podem impedir você de viver um milagre, que pode distrair você ou atrasá-lo de viver o que Deus quer que você viva. Tenha discernimento e foco. Vá na fonte. O servo de Eliseu, que era Geazi, na verdade, não ia poder de fato solucionar o problema dessa mulher e nem ressuscitar o filho dela. Ela sabia que a única coisa que podia ressuscitar era uma palavra vinda de Deus. É muito importante eu trazer um ponto aqui dentro da experiência do Vale de Ossos Secos. Essa passagem que me chama muito a atenção. O profeta Ezequiel recebe uma visão poderosa de Deus concernente à restauração do povo de Israel. Deus mostra para aquele profeta um vale de ossos secos, ou seja, um ambiente onde havia muitos esqueletos, onde havia muitas ossadas ali, ou seja, era um cenário de morte. O profeta então olha aquilo e Deus pede para o profeta andar entre os ossos. Ele começa a andar entre aqueles ossos. O profeta olha para aquele ambiente e pergunta o que era aquilo. Então Deus vai e responde, dizendo que aquela visão onde havia um cenário de morte, aqueles ossos que estavam sequíssimos, era o próprio povo de Israel que já estava vazio de esperança, estava seco de qualquer pensamento ou motivação com relação à intervenção divina. Eles não acreditavam mais que Deus podia mudar a situação deles. Eles não acreditavam mais que Deus poderia restaurá-los, porque eles estavam presos, eles estavam fracos, eles estavam escravizados. Talvez exista alguém agora, Diego, que está me assistindo assim. Existe alguém aqui que está me acompanhando e diz assim: como eu posso acreditar, Léo? Essa palavra, ela parece não ter sentido para mim, porque eu estou escravizado, eu estou fraco, eu estou me arrastando. O cenário da minha vida é um cenário de morte. Eu vejo a minha fé morrer, o meu ânimo, os meus sonhos, os objetivos, aquilo que eu projetei um dia em Deus, qualquer expectativa que eu tive em relação ao milagre, eu vejo isso se desfalecer e se acabar dentro de mim. Ô amigo, amiga, eu quero que você olhe para mim nessa manhã. Eu vou dizer para você o que aconteceu com aquele vale, quando ele recebeu algo que devia receber de verdade. Eu não sei o que você pode estar recebendo, que pode estar trazendo morte, mas eu sei o que você pode receber e trazer vida para você hoje, agora. Quando o profeta olhou, ele disse assim: e agora, Senhor, o que vai acontecer? Deus faz uma pergunta: pode esses ossos voltarem a reviver? Deus pode perguntar para você hoje, você que está me assistindo: você pode voltar a viver? Você pode voltar a ser restaurado? Aquele filho que está afastado dos caminhos do Senhor pode voltar? Aquela pessoa, aquele marido que não consegue entender os caminhos espirituais, você, esposa, que talvez tenha lutado por ele e não consegue de forma alguma ter uma perspectiva de esperança com relação a essa pessoa. Pode essa pessoa voltar a ser restaurada? Sabe qual foi a resposta do profeta? O profeta disse: Senhor, tu sabes que esses ossos podem voltar a viver. O profeta condicionou toda a capacidade de trazer vida para aquele cenário de morte a Deus, porque ele sabia que ele, como ser humano, não tinha capacidade para fazer isso, e nada mais tinha a não ser algo que vinha diretamente da voz da palavra de Deus, podia trazer vida do trono do Senhor. Então Deus olha para o profeta e diz assim: então profetiza a minha palavra sobre esse vale de ossos secos, profetiza a minha palavra. Então o profeta profetiza e a Bíblia diz que vida é inserida dentro daquele vale de ossos secos.
aquele exército de defuntos recebem o espírito de vida e se tornam, de fato, um exército de pessoas vivificadas pelo poder da palavra. Eu disse para você que eu não sei o que pode estar o cenário de morte na sua vida, mas eu sei que se você receber o sopro da palavra de Deus hoje, aqui agora, você vai receber vida para voltar a confiar, para voltar a depender de Deus, para voltar a se entregar completamente a Ele. Então receba essa palavra de vida. Deus está soprando um sopro de vida em meio ao seu cenário de morte. Eu declaro vida em meio ao cenário de morte da sua vida. Se você está de fato vivenciando uma degradação, ou qualquer que seja o desmoronamento da sua fé, seja reconstruído pelo poder do Espírito hoje, de dentro para fora. Se Deus precisar derrubar alguma coisa para construir outra, Ele fará. Se Ele precisar desconstruir algumas coisas para construir outras, Ele fará. O importante é que você seja um vaso que, se está quebrado, se quebre nas mãos de Deus. Se você se quebrar nas mãos dele, existe restauração para você. Não importa qual seja o seu cenário, não importa qual seja a sua situação, não importa qual seja a sua circunstância. Eu estou aqui para dizer que existe restauração para você. Existe esperança. É uma boa notícia. O Evangelho é boa notícia. É uma boa notícia para a nossa má notícia. A má notícia é que nós caímos lá no Éden quando Adão pecou. Mas a boa notícia é que possamos ser reerguidos na cruz de volta. A má notícia é que nós nos afastamos de Deus lá no Éden. Mas a boa notícia é que possamos ser reconciliados e termos a amizade de Deus de volta através da cruz. Essa é a mensagem real do Evangelho para você. A cruz, ela quebrou a lei da gravidade espiritual. Sabe por quê? Porque antes nós éramos puxados para baixo. Agora, por causa da cruz, nós estamos puxados para cima. Somos atraídos por Deus. Então, quando a Bíblia diz que quando ele fosse levantado e erguido, ele atraria todos a ele. A cruz não apenas quebrou a lei da gravidade espiritual, ela quebrou todos os grilhões do inferno, todos os poderes do inimigo sobre você. Você tem livre acesso a Deus. Então, abra seu coração, renda-se a Ele, corra em direção a Ele agora. Existe vida de Deus para você. Ok? É importante entendermos esse ponto. Diego não está gravando, né? Essa mensagem hoje. Vamos fazer o seguinte, vamos continuar aqui. Então, no decorrer do caminhar dessa mulher, ela simplesmente se encontra com o servo do profeta. O profeta diz assim, o servo do profeta diz assim: o que você quer? Ela não quer falar com o profeta. Ela não fala que o garoto estava morto. Ela não fala. Ela simplesmente disse que queria falar com o profeta. Então, quando ela é perguntada como é que estava a situação dela, gente, o filho dessa mulher estava morto. Você sabe qual é a resposta que ela dá? Antes de chegar lá, pergunta assim para ela assim: como é que você está? Aí ela diz assim: vai tudo bem. Como, me diga, uma mulher que estava com um filho morto dentro de casa dá uma resposta dessa? O que essa mulher tinha? Que tipo de fé operava no coração dela? Que tipo de dependência ou firmeza essa mulher tinha dentro de si para responder que estava indo bem enquanto o próprio filho estava morto em casa? Você sabe por quê que ela tinha esse tipo de fé? Vou explicar para você. Olhe para mim. Em primeiro lugar, a resposta dessa mulher mostra que ela é uma mulher firme e que ela tem um grande controle emocional. Pelo fato dela estar focada no propósito de Deus, que era falar com o profeta, crendo que ela seria curada, que o menino seria ressuscitado e curado. Então ela vai falar exatamente com a pessoa certa. Ela vai com o profeta. E ela diz assim, ela responde: vai tudo bem comigo. Ela demonstra aqui exatamente a fé que enxerga além da crise. Ou seja, ela entendia que o mal que ela estava enfrentando poderia receber o bem de Deus. Ou seja, que a circunstância que ela estava atravessando, tudo poderia cooperar para o seu bem. Ela tinha uma fé que enxergava além da sua crise. Eu quero desafiar você que me assiste nessa manhã, nesse dia,
a receber uma palavra que fortaleça a sua fé, a ponto de você conseguir enxergar além dessa crise que você está atravessando. Eu não sei qual é a crise que você pode estar atravessando, mas enxergue além dela. Enxergue além dela, porque essa crise não é o seu lugar. Essa crise não é a sua órbita ou o seu ambiente. Essa crise não vai ser o seu lugar de morte. Ela vai ser apenas o seu lugar de treinamento, para que quando você saia daí, Deus possa te empurrar para um novo nível, uma nova etapa de experiência, milagre e confiança com Ele. Se você crer, receba, diga amém. Diga eu creio, eu recebo. Permita com que essa palavra venha a operar em você, até ela se tornar cada vez mais viva dentro do seu coração e correr pelo seu sangue nas veias da sua fé. Nós vamos aqui nesse momento para um rápido comercial e daqui a pouco a gente retorna com o programa Impacto da Fé. Se eu fosse você, não saia daí, porque daqui a pouco tem palavra de Deus para você. Mercadão Amazonas. Quando ela se encontra com o profeta, estando com seu próprio filho morto em casa, ela se lança, a Bíblia diz, aos pés do profeta. Isso mesmo. E ora praticamente para que o profeta pudesse ir até a casa dela. Ela conta a sua situação, ela abre a sua alma, ela expõe a sua circunstância e diz que o filho dela estava morto em casa. E ela ali clama por uma solução. E o que acontece é simplesmente que essa mulher nos demonstra uma oração profunda, uma fé firme, e nos demonstra que as orações superficiais dificilmente são respondidas por Deus, apenas aquelas que procedem de um coração sincero e são profundamente enraizadas e nascem de dentro do ser e transbordam para fora, mediante o poder do Espírito Santo também. Então, quando ela conta seu problema para o profeta toma algumas atitudes. E aqui, Diego, nós vamos tirar o momento, a visão um pouco da mulher, que já contou o seu problema, já contou sua circunstância para o profeta, e vamos agora olhar para o profeta. Quais foram as atitudes do profeta em relação ao estado de morte daquele garoto? O profeta, então, se levanta e vai até a casa da mulher. Então, quando o profeta chega, ele entra no quarto e vê o garoto morto lá dentro. O que ele faz? Ele simplesmente vai até o garoto, coloca aquele garoto no quarto, ele leva a circunstância para dentro do quarto. E é ali em que ele vai entrar em batalha, em oração, para que aquele garoto possa voltar a viver. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que nós devemos aprender a levar os nossos problemas, a levar as nossas circunstâncias, a levar as nossas realidades para o quarto de oração. Entenda que existem coisas que estão mortas e que só irão voltar a viver se você pegar essas questões da sua vida, essas áreas, e levá-las para uma conversa com Deus, e levá-las para um ambiente de oração. No ambiente de oração existe vida, existe ressurreição. Existem igrejas hoje que estão praticamente mortas. Elas só irão receber vida se nós levarmos elas para os joelhos, se elas forem ao quarto, se nós pegarmos as circunstâncias dessa morte espiritual e levarmos para uma luta com Deus em oração. Então aprenda uma coisa, tem coisas na nossa vida que só irão receber vida de fato se nós levarmos isso para o ambiente da oração, ok? Então, veja bem, quando o profeta já está com o garoto no quarto, simplesmente o profeta toma uma atitude até meio estranha de imediato. Por quê? Deus é um mistério e sempre ele vai agir de maneiras que às vezes você vai achar meio estranho. O profeta simplesmente se coloca em cima do corpo do garoto, se projeta sobre o corpo do garoto, veja bem. E a Bíblia diz que o profeta, quando se projeta sobre o corpo do garoto, começa a orar por ele. E a Bíblia diz que a carne do menino volta a se aquecer. É muito interessante como a Bíblia usa o termo. Volta a ficar quente. O garoto estava morto, o corpo já estava frio,
mas o profeta se põe em cima dele em oração, e então a carne do garoto começa simplesmente a ser aquecida. Aqui nós temos uma lição preciosa para aprendermos nessa manhã. E qual é, Leonilson? Eu vou explicar para você. Existem pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor. Existem pessoas que estão mortas e precisam de vida. E essas pessoas precisam serem reaquecidas na fé. E como é que isso acontece? Jamais pessoas que estão mortas irão serem aquecidas na sua fé se nós nos isolarmos dessas pessoas como cristãos. Se nós, como cristãos, não irmos até o morto e oferecermos aquecimento espiritual. E o que é isso, Léo? Como é que a gente faz isso? Ora, tem gente que precisa de calor humano para ressuscitar, que precisa de uma visita sua. Você que conhece alguém que está desanimado, que está fraco, que precisa de força, não é hora de você, de fato, usar os seus dedos para apontar, mas as suas mãos para levantar. Não é hora de você utilizar a sua língua para desconstruir, mas a sua língua para reconstruir alguém. Existem pessoas que estão frias espiritualmente, porque no fundo elas precisam apenas de calor humano, de comunhão do corpo de Cristo, de alguém que olhe para elas, estenda as mãos, dê um abraço, aqueça e diga assim: aquilo que está morto na sua vida ainda tem propósito de Deus, Ele vai te ressuscitar. Existe alguém que está precisando só de uma palavra sua, que está precisando só de uma palavra ser liberada sobre ela para que ela se reerga de novo. Então permita com que Deus use você. Permita com que Deus use você para ressuscitar alguém hoje, para aquecer alguém que está frio espiritualmente, para alguém que simplesmente precisa de fogo celestial para abrasar a alma e o coração novamente. Isso, muitas vezes, não vai acontecer se você simplesmente ficar em um templo bradando a palavra. Não, isso acontece quando você visita essa pessoa. Abraça, comunica, não se isole de quem precisa de calor humano para ser aquecido novamente. Esse profeta reaqueceu o garoto que já estava frio. E sabe o que acontece? O menino voltou a viver. Ele recebeu vida. Ele estava morto, mas a oração, o aquecimento daquele profeta sobre ele, trouxe vida de volta para alguém que estava morto. Aqui nós aprendemos algo poderoso. O que está adormecido na sua vida, através da fé, pode voltar a ter vida a partir de hoje. Por que, Leonilson? Porque Deus continua sendo o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus, capaz de fazer reviver aquilo que está morto em sua vida. Não sei se é o seu ministério, se é alguém que está afastado, se é a sua fé, etc. Não importa. O que está morto em sua vida ainda tem propósito de Deus para você. Amém? Essa palavra é para você, uma palavra de ressurreição. No livro de Isaías, capítulo 50, versículo 10, está escrito: quando andares em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Maravilha. Eu concluo aqui, Diegão, essa palavra. Eu tenho certeza, minha oração nesse dia é que para onde estiver cenários de morte agora nessa cidade, haja vida. Que Deus sopre vida onde há cenários de morte agora. Sejam em pessoas, sejam em igrejas, sejam em famílias, sejam em ambientes de qualquer que seja a situação. Se está morrendo, receba vida. Receba vida. Eu declaro vida e profetizo vida sobre você. Deus vai arrancar você dessa cova espiritual. Deus vai arrancar. A cova é lugar de frieza, lugar de morte. Deus vai arrancar você desse lugar de frieza e de morte e vai trazer vida para você de volta e vai restaurar a sua esperança. De acordo com a palavra de Deus, eu profetizo isso sobre você. E se você crer, receba hoje mesmo e agora. Amém? Glória a Deus.
essa palavra nós concluímos aqui na manhã desse dia, eu simplesmente entro no momento de oração agora. Se você quer oração, você pode enviar sua mensagem para a gente, que nós vamos mandar um abraço e vamos orar por você nesse momento. Tá certo? Eu vou orar agora por todos aqueles que enviaram suas mensagens para nós. Quem está com a gente também aí é a Francisca Alves, tá ligada em nossa programação. Que Deus abençoe a todos que estão ligados. Gente, não esqueçam, compartilhem o programa. É muito importante você compartilhar. Me ajude a alcançar o máximo possível de gente nessa cidade. Eu tenho um testemunho de pessoas que realmente iam se matar, receberam vida. E gente que estava distanciada e voltou. Gente que até estava na hora doente e foi curada. Não sou eu que faço isso. É a palavra de Deus que faz e realiza tudo. Amém? Então, me ajude, se torne um patrocinador, se torne um companheiro nosso e nos ajude a avançar, a levar essa mensagem de fé e esperança ao mundo. Vou orar agora por todos aqueles que enviaram suas mensagens e participaram aqui do nosso programa. Pai, eu te dou graças com todo o meu coração. Obrigado por tua misericórdia, por tua palavra. E eu quero te pedir que o Senhor possa agora, nesse momento, soprar vida aonde existe morte. Eu quero profetizar vida, meu Deus, aonde existem cenários de depressão, de síndrome do pânico, de enfermidades, de desânimo, ou de qualquer que seja a circunstância. Que o Senhor traga vida pelo poder da tua palavra e levante em força essa pessoa. Eu declaro vitórias, graça, poder, milagres em nome de Jesus para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Você que ainda não tomou a sua decisão de entregar a sua vida a Jesus, de confessá-lo como Senhor da sua vida, de olhar para a palavra dele e deixar com que ela norteie seu coração dia por dia, faça isso. Nós estamos no final de semana, procure um lugar onde a palavra é explanada de verdade, e a palavra ministrada, onde você tem alimento para a sua alma. Não procure um lugar onde simplesmente você vai ter atividades religiosas, tá? Procure um lugar onde a sua alma é nutrida com o pão do céu. E você que está afastado, volte. O bom pastor te chama. A Bíblia diz que aquele que pertence a ele, quando ouve a sua voz, o reconhece. Amém? Gente querida e amada, Deus abençoe a todos vocês. Orem por mim, pois é uma grande batalha estar aqui constantemente. Você não sabe que nós somos atacados de várias maneiras, mas Deus é a nossa força, sustento e graça. Que Deus abençoe você, fique na paz e até o próximo programa Impacto. Não esqueça, não perca, é todo sábado, 9h45 da manhã, aqui comigo, Leonilson Santos. Um grande abraço, fique na paz e tchau!